Este programa é livre para todos os públicos. Eu peço a você que ora no Espírito, vá soltando a sua voz. Nós vamos orando no Espírito. E eu quero pedir já, nesta oração no Espírito, pelo professor Felipe Aquino. Espírito Santo, isso, vai rezando. Espírito Santo, venha nos visitar agora, e visitar principalmente a Ele, que será para nós o vaso comunicante nesta manhã. Senhor, batiza no Espírito Santo mais uma vez o professor Felipe. Reaviva toda a tua inteligência, toda a sua disposição. Que seja, Senhor, para nós uma verdadeira semeadura em campo largo, em campo farto, para dar muitos frutos para o reino de Deus esta pregação. Bendito seja, Senhor, por essa manhã, onde nós nos encontramos aqui e temos a certeza de que o Senhor é por nós. No Espírito, o Senhor nos conduz. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está à frente de tudo. Muito obrigado, Jesus. Pedimos à esposa do Espírito Santo, a esposa fiel do castíssimo José, guardada por Ele, protegida por Ele, que também estenda o seu manto sobre nós nesta manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vai se sentando mais uma vez e cante. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Bom dia para todos. Posso ficar? É uma alegria poder vir aqui nesta manhã meditar um pouco sobre a vida de São José. Eu tenho muita alegria nisso mesmo. Gosto tanto que até escrevi esse livro, O Glorioso São José. E vou começar contando por que eu escrevi esse livro, para vocês entenderem por que eu tenho uma devoção muito grande a São José. Quando eu conheci a minha esposa, que já faleceu há 10 anos, ela tinha 18 anos de idade. Mas desde os 15 anos que ela fumava. Antigamente se fumava muito. Graças a Deus isso acabando, né? E ela fumou durante 35 anos. E 10 anos antes dela morrer, ela estava lutando para deixar o cigarro, porque ela trabalhava ali onde hoje é a comunidade de Betânia, em Lorena, era uma nossa casa de recuperação, antes de nós passarmos para o Padre Léo. E ela ficava angustiada porque, evidentemente, lá no meio dos jovens, né, ela não podia fumar, porque eram dependentes químicos, e rezava muito. Bom, teve um dia, 1º de maio, dia de São José. São José é tão grande que ele tem duas festas litúrgicas, né? 19, que esse ano a gente celebrou ontem, por ser domingo, e 1º de maio. Mas dia 1º de maio teve uma procissão, que sempre tem aqui em Lorena, com a imagem de São José na rua. E eu disse a ela: meu bem, vamos à procissão de São José, depois você vai entregar essa carteira de cigarro para ele. Gente, e aconteceu. Depois de 35 anos, vocês sabem que tem um viciado de 35 anos, ela chegava a fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Desde este dia dessa procissão, ela nunca mais fumou, ficou 10 anos sem fumar. Aí eu prometi para São José, que se ele me desse inspiração, luz e força, eu escreveria esse livro, e escrevi. Fiz questão de pesquisar profundamente a vida de São José, nos santos da igreja, e escrevi esse livro. E é isso que eu venho trazer alguma coisa aqui para vocês. O tema da nossa reflexão é a restauração da família, né, às luzes das virtudes de São José.
Eu começo dizendo que São Jerônimo disse que São José, ele tinha todas as virtudes. É impressionante isso, né? São Tomás de Aquino dizia assim, que quanto mais a pessoa está perto da graça de Deus, mais ela como que absorve essa graça. Olha, São José estava perto de quem? Estava perto de Maria e de Jesus. A própria graça. Jesus, o próprio Deus, e a Virgem Maria cheia de graça. Então, podemos dizer que São José foi cheio de graça. Não que ele não tenha tido o pecado original, teve o pecado original, foi purificado dele, mas a vida de São José foi uma vida de alguém na graça de Deus. Eu queria ler para vocês alguns testemunhos muito interessantes de alguns santos. Gosto muito dos santos, sobretudo os santos doutores da igreja. Eles são doutores, não é à toa, né? Não é à toa que o Papa deu um título a eles. Mas aqui, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora, né? Ela diz assim, no livro dela, A História de uma Alma, né, que ela escreveu o seguinte: desde a mais tenra idade, que em minha alma se confundiam o amor a São José com o amor à Santíssima Virgem. E a mãe de Santa Teresinha, né, Santa Zélia Guerin, já foi canonizada, né, ela devotíssima de São José, né? Ela conta que Santa Teresinha estava à morte, Santa Zélia dizendo que Santa Teresinha estava à morte, depois do batismo, mas com uma oração fervorosa a São José, a menina recuperou milagrosamente, quando já não havia mais esperança. Olha aí. São José salvara a vida preciosa da maior santa dos tempos modernos, como disse o Papa São Pio X. Veja que bonito, né? Não fosse essa graça de São José, talvez nós não tivéssemos Santa Teresinha. Um grande santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, que São João Bosco gostava muito, tanto é que ele criou os salesianos, né? São Francisco de Sales, ele dizia que São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Olha que impressionante. Ultrapassar em pureza os anjos da mais alta, né, hierarquia é algo fantástico. É um santo doutor da igreja falando, né? E ele mandava que se rezasse muito a ladainha de São José. Essa ladainha é fácil de encontrar. Se você entrar aí no celular, no Google, escrever lá ladainha de São José, você vai encontrar, né? As ladainhas são muito importantes na vida da igreja. São louvações que a igreja aprovou aos santos e através das quais a gente é beneficiado com muitas graças. Então vale a pena conhecer a ladainha de São José. Como também vale a pena conhecer aquela devoção belíssima das 7 dores de São José, as 7 dores e as 7 alegrias, né? A primeira dor, São José, que fica, né, naquela situação difícil de ver Maria grávida e não entender aquela angústia, mas aí o anjo aparece a ele, é a alegria, e diz: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E José ficou tranquilo, acolheu Maria como esposa e consequentemente se tornou o pai adotivo de Jesus, pai legal, pai nutrício de Jesus. Então a primeira dor é essa, e a primeira alegria. Depois tem a segunda dor, né, de ver Maria nascer, dar à luz naquela gruta fria e não poder fazer nada, né? Mas a alegria também de ver chegarem os pastores adorando o menino, os magos, né, os anjos até no céu bendizendo o menino. Então sempre é uma dor e uma alegria. Depois a terceira dor de São José, ele tem que circuncidar Jesus. Foi o primeiro que derramou o sangue do Filho de Deus, na circuncisão, e deu o nome a Jesus. Aí está a alegria. Quando o anjo apareceu a ele em sonho, disse: você vai dar o nome a ele, Jesus. Por quê? Porque Jesus quer dizer Salvador. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É para isso que Jesus veio, salvar
a nós todos do pecado. Então a terceira dor, São José, né, tem essa dor de circuncisão, mas tem a alegria de dar um nome para Jesus. Depois da quarta dor, ele vai ao templo. 40 dias tinha que apresentar o primogênito no templo. Ele apresenta, mas que dor ele vê Simeão, o velho Simeão dizer para Maria: uma espada vai transpassar sua alma. Imagina que dor São José deve ter sentido ali. Mas sentiu uma alegria. Qual alegria foi essa? De ver, né, Ana e Simeão bendizendo a Deus, louvando a Deus por aquele menino. E eles guardavam no coração tudo aquilo. E depois, eles têm que fugir para o Egito, a quinta dor, Nossa Senhora do Desterro, São José do Desterro. Mas diz um livro apócrifo que São José teve uma grande alegria, porque quando o menino Jesus entrou no Egito, os ídolos mudos, os ídolos caíram dos seus pedestais. É uma tradição antiga bonita. Quando o verdadeiro Deus entrou no Egito, aquela terra cheia de deuses falsos, os ídolos caíram dos seus pedestais. Depois, São José, na sexta dor, ele quer voltar para Jerusalém, mas porque a terra, né, a capital de Israel para ele naquela época, então não pôde voltar, porque reinava ali um filho de Herodes, que era muito terrível, Arquelau. Então São José teve a alegria de poder voltar para Nazaré. E a última dor de São José, a sétima dor, foi quando ele perdeu Jesus, aos 12 anos. Imagina que aflição, né? Nossa Senhora chega a dizer para Jesus, quando encontraram Jesus: meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos. Veja que Nossa Senhora chamava São José de pai dele mesmo. Teu pai e eu estávamos aflitos. Mas a alegria de ver Jesus no meio dos doutores, questionando os doutores, né, já com 12 anos de idade. Então, essas devoções da igreja são muito importantes. A gente deve sempre preservar, né? Então, São José, diz São Jerônimo, ele tem todas as virtudes. E quais são essas virtudes? Nós sabemos. A principal virtude de São José, qual foi? A humildade. Vocês reparem que não há palavra de São José em toda a Bíblia. Nossa Senhora tem algumas palavras de Nossa Senhora, né? Meu filho, por que você fez isso com a gente? Nas bodas de Caná, meu filho, eles não têm mais vinho, né? Poucas vezes, aparece umas 3 vezes a palavra de Nossa Senhora, mas São José não aparece nenhuma. Mas por que a gente fala tanto de São José? Por que tem tanta coisa e livros sobre São José? Por causa daquilo que Jesus disse: quem se humilha, será exaltado. E quanto mais se humilha, mais vai ser exaltado. Ninguém se humilhou tanto como Nossa Senhora, por isso ninguém foi tão exaltado como Nossa Senhora. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, porque ele olhou para a pequenez da sua serva. Podemos aplicar isso a São José também. Ele é o pai do Filho de Deus. Ele foi o escolhido por Deus para ser o pai do seu filho. Você não pôde escolher seu pai, eu também não pude. Você também não pode escolher a mãe, mas Jesus pôde escolher o pai, pode escolher a mãe. Claro, ele existe antes de José e de Maria. Ele escolheu a mãe, a cheia de graça, e escolheu José. Há uma história bonita, é de um livro apócrifo, mas vale a pena a gente conhecer. Por que a imagem de São José, ele está com um lírio branco na mão? As imagens dele. É um livro apócrifo, né? O proto-evangelho de Tiago, que conta essa história. Diz que Nossa Senhora era consagrada ao templo, mas Deus queria que ela tivesse um esposo. Então diz que o sumo sacerdote da época reuniu todos os jovens em idade de casamento em Jerusalém, para escolher quem seria o esposo de Maria. E aí o que ele fez? Ele deu um bastão para cada um, e disse: o bastão que florescer durante a nossa oração aqui, é esse que vai ser o esposo da Virgem. E o bastão que floresceu foi de São José, deu um lírio branco. Aí São José foi o eleito para ser, né, o esposo.
está num livro apócrifo. A igreja não confirma se isso é 100% verdade, mas a igreja não proíbe da gente acreditar se quiser, porque não há nada contra a fé. Bonito, né? É muito bonito. Então, São José foi, se Deus escolheu a melhor mulher para ser a mãe do seu filho, pode ter certeza que escolheu o melhor homem, não tenha dúvida disso. Deus não escolhe o pior, Deus escolhe sempre o melhor, né? Que coisa maravilhosa, né? É a vida então de São José. Veja a humildade dele. Ele é o pai do menino. Ele pegou Deus no colo. Você já pensou você pegar Deus no colo? Ele ensinou esse menino a andar, ensinou esse menino a falar, ensinou esse menino a ler, porque Jesus teve que aprender tudo isso. Jesus tem uma alma humana. Jesus é o verbo, mas ele tem uma alma humana que teve que aprender essas coisas. E José podia ser um homem vaidoso. Maria podia ser uma mulher vaidosa. Olha, vocês estão vendo esse moço aí? Meu filho, viu? Olha, esse moço aí que faz milagres. José não apareceu. Pelo contrário, desapareceu. Aquilo que São João Batista diz lá no Evangelho de São João, né? Capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu desapareça. Que ele cresça e eu desapareça. A humildade. Então José foi aquele homem que só viveu para servir. Então nas nossas casas, nas nossas famílias, quem é bom, quem é humilde, quem serve como José, quem é bondoso como São José, né? Tem uma passagem bonita aqui, da vida de Santa Margarida de Cortona, é uma santa italiana. Ela diz assim, Jesus falou para ela: filha, se desejas fazer-me algo agradável, rogo-te, não deixes passar um dia sequer sem render algum tributo de louvor e de bênção ao meu pai adotivo São José, porque me é caríssimo. Santa Margarida de Cortona. Os santos não mentem, né? É uma visão que ela teve, né? Eu quero ler aqui também o que disse um grande doutor da igreja, São Bernardo, doutor da igreja, São Bernardo de Claraval, morreu no ano de 1153, veja, mais, há quase 1000 anos atrás. Falando de São José, ele diz assim: de sua vocação, considerai a multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais com que foi enriquecido por Deus. É muito bonito o que os santos doutores dizem em São José. De modo especial, quem destacou muito a figura de São José foi Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila é de 1500 e pouco, né? Ela foi a reformadora dos carmelos femininos, que estavam assim muito relaxados. Ela restaurou os carmelos, criou novos carmelos, as carmelitas descalças, junto com São João da Cruz, que fez a mesma coisa na Espanha. E todos os carmelos que Santa Teresa fundava, ela dava o nome de São José. Era São José de Ávila, São José de não sei o quê, São José, sempre São José. E era devotíssima de São José, né? Ela diz, por exemplo, o seguinte, eu tenho uma anotação dela aqui, ela falando: tomei por advogado e senhor ao glorioso São José, e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor meu salvou-me com maior lucro do que eu lhe podia pedir. Salvou-me com maior lucro do que eu lhe podia pedir. Não me recordo, olha, vejam isso aqui, não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo, e os perigos de que me tem livrado, tanto do corpo como da alma. Gente, uma santa doutora falando de São José. Olha que bonito isso daqui. A outros santos, parece o Senhor ter dado graça para socorrer numa determinada necessidade. Por exemplo, né? Santa Luzia,
protetor da vista, né? Santo Lucas, dos médicos. Então, cada santo parece que Deus concede uma graça específica através de cada santo. Mas aí ela fala assim: ao glorioso São José tenho experiência de que socorre em todas as necessidades. Os santos, um para cada um, São José todos. Por quê? Porque é o pai do menino. Os santos fazem uma reflexão muito lógica. São José não negou nada para Jesus aqui na terra. Salvou Jesus da vida, da morte de Herodes. O que Jesus vai negar a ele no céu? Nada. Por isso que a igreja presta a São José um culto chamado de protodulia. Dulia quer dizer veneração. Latria, adoração. Não é culto de latria, é dulia. Veneração. Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia, super veneração, porque é a mãe de Deus. Mas São José é o proto. Proto quer dizer primeiro. Primeira veneração. Depois de Maria, quem recebe a maior glória da igreja, por isso que a festa dele ontem é uma solenidade. Você sabe que solenidade é a festa mais importante litúrgica. Tem solenidade, tem festa, tem memória, tem solenidade é a mais importante. Porque São José recebe esta. Santa Teresa conta um milagre muito interessante. Mas antes de contar o milagre, eu quero colocar ainda mais alguma coisa com relação à família. Já que o nosso assunto aqui é a gente se espelhar nas virtudes de São José e aplicar a nossa família, restaurar a nossa família. Já falei de São José humilde, São José bondoso, São José casto. Viveu a vida inteira com Nossa Senhora, respeitando a consagração virginal de Nossa Senhora. Então, quem tem dificuldade com a castidade, recorra a São José. Sabe, gente, os padres da igreja, os grandes santos da igreja, fazem um paralelo muito bonito, muito importante, entre José do Egito e São José. Vocês sabem a história do José do Egito, né? Lá no tempo do Gênesis ainda, né? Jacó tinha 12 filhos, e o filho mais novo era José, e ele amava José, mandou fazer uma túnica especial para José, né? E por isso os irmãos começaram a ficar com inveja dele. E José um dia teve um sonho interessante. Ele com os irmãos sempre colhiam feixes de trigo nas plantações, e ele viu num sonho uma visão. Os feixes dos irmãos dele, e até do pai e da mãe, se curvavam diante do feixe dele. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 37. E José contou isso para os pais, para José, para Jacó e Raquel. E eles deram uma bronca em José: que é isso? Você está achando que nós, seus pais, vamos se curvar diante de você, adorar você? Não, pai, eu apenas tive esse sonho. Mas nada, não estou dizendo que é para fazer nada, não. Bom, um dia ele foi lá, onde os irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Os irmãos que já estavam com inveja dele tentaram matá-lo, né? A gente sabe da história. Mas Rubem, o mais velho, disse: não vamos matar ele não, vamos jogar ele numa cisterna seca aqui, deixa ele morrer aí devagar. E a gente fala para o pai que um animal o matou. Nisso passou aquela caravana que vinha do Egito, e eles venderam José por 30 moedas, não é? Jesus também foi vendido assim, né? Bom, o que aconteceu, gente? José chegou no Egito, desvendou os sonhos do faraó, vivia a castidade. A esposa do faraó, que se chamava Potifar, quis insinuar com José umas coisas erradas. José disse não. Era um menino santo. E ele desvendou os sonhos do faraó, aquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? 7 espigas cheias, 7 espigas murchas. O faraó tinha chamado todos os magos dele, e nenhum dos magos dele conseguia explicar. José disse: eu sei, o meu Senhor me mostrou. O Egito vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca, onde vai haver muita fome. E o faraó disse: beleza,
então você agora vai ser vice-rei do Egito. Você vai ser o governador, abaixo de mim é você. Já que o teu Deus te inspirou isso, você então vai cuidar do Egito. O que o José fez? 7 anos ele abarrotou os celeiros do Egito de trigo. E o que aconteceu? O povo dele começou a passar fome lá na Terra Santa e veio ao Egito. E ele salvou o povo dele. E quando as pessoas iam ao faraó para comprar trigo, o que o faraó dizia? Ide a José. Ide a José. Gente, Deus está dizendo para nós hoje, ide a José. Ele é o abençoado de Deus. Ele é o pai do menino. Ele pode nos socorrer em todas as necessidades. Ide a José. Pensa agora, você está com algum problema hoje? Você que está em casa, você que está ouvindo pela rádio, pela internet, você que está aqui, tem algum problema difícil na sua vida? Ide a José. Põe agora na mão de São José esse problema. Diga, São José, hoje é teu dia 19, nós celebramos ontem, mas é hoje. E Santa Teresa dizia que nunca numa festa dele ela deixava de receber uma graça. Ide a José. Qual é o seu problema? É seu marido? É sua esposa? É seu filho? É a dívida? É a casa? É a doença? Ide a José. Gente, é isso que Deus está celebrando para nós hoje aqui. A graça que a gente pode ganhar hoje através de São José. Eu falei a vocês que eu ia contar um milagre de Santa Teresa. Eu escrevi aqui nesse livro. Santa Teresa conta que um dia ela estava indo com as irmãs dela numa carruagem, numa estrada de muita serra, de ribanceiras, e o sujeito ia guiando os cavalos, né? Naquele tempo vocês sabem que o transporte era só esse, né? E o cocheiro perdeu as rédeas do cavalo, os cavalos desembestaram, montanha abaixo, precipício do lado, e eles estavam achando que iam morrer. Santa Teresa gritou para ela contando, está no livro dela, ela contando, minhas filhas, aqui só existe um meio de escapar da morte, é recorrer a São José e implorar-lhe a proteção. E bradavam confiantes por São José. De repente ouve-se uma voz forte, enérgica: parem, parem, parem. E os cavalos pararam. Naquela debandada que eles estavam, pararam ao lado de um precipício. Se eles dessem mais um passo, caíam no precipício. Santa Teresa d'Ávila conta essa história. E ela diz aqui, né? Imediatamente os cavalos estacaram. De que lado havemos de ir? Perguntaram as irmãs. E a voz misteriosa respondeu: por tal caminho, que é mais seguro e menos perigoso. Em vão procuramos nosso Salvador do perigo. Quem nos salvou foi São José. Santa Teresa d'Ávila. Bom, gente, tem tantas histórias de São José, tantas e tantas histórias. Eu uma vez, um padre lá de Curitiba, que já faleceu, um padre que era assim já velhinho, o padre Gessner, ele escreveu muitos livros, um padre fantástico. Um dia eu era amigo desse padre. Esse padre um dia, ele ofereceu de eu publicar um livro muito bonito, talvez vocês conheçam, o Breviário da Confiança. Foi esse padre que pediu que eu publicasse, eu publiquei. É um livro que faz muito bem para as pessoas, o Breviário da Confiança. Esse padre me mandou esse livro. São José não falha. Professor, eu tenho esse livro aqui comigo, é de um padre alemão, amigo meu, que ele era alemão. É um padre amigo meu alemão, de muito tempo. O senhor não quer publicar esse livro? Eu falei, puxa vida, será que... Não é fácil publicar um livro não, sabe, gente? Bom, eu olhei o livro, São José não falha. Gente, aqui tem 86 graças e milagres
que o padre que escreveu esse livro, chama-se A.M. Weigl, um padre alemão. Ele contou nesse livro aqui 86 milagres que aconteceram na paróquia dele, só na paróquia dele, na Alemanha. Depois que eu li, eu falei, tem que publicar. Eu publiquei. Eu vou contar para vocês uma história desse livro. Está aqui na página, eu acho que 34. Uma história muito bonita. Eu não vou ler porque teria que demorar um pouco, eu vou contar. Essa história é a seguinte. Isso aconteceu lá por volta de 1815, mais ou menos, na Holanda. Seis padres jesuítas moravam numa casa que estava muito ruim a casa. E eles precisavam de uma casa maior para o apostolado deles. E apareceu uma senhora que tinha uma casa boa e que servia para eles. Só que eles não tinham dinheiro para comprar a casa. Mas a mulher era muito bondosa e disse, olha, eu vou parcelar para vocês não sei quantas vezes. Vocês assinam aqui as promissórias, as duplicatas aqui, e ficaram com a casa. Começaram a pagar a casa com muita dificuldade. Só que aconteceu o seguinte, a mulher morreu. A mulher morreu e um dos herdeiros era anticlerical, odiava a igreja e os padres. E botou os padres na justiça. E disse, vocês tapearam a minha mãe. Vocês fizeram isso assim, está tudo errado. Eu vou botar vocês na justiça. E eles estavam dando a casa já por perdida. Ia ter uma audiência, marcada a audiência. Mas numa dessas, antes da audiência, um dos padres, o que conta a história, ele fez uma viagem de trem. Na Europa tem muita viagem de trem. E sentou alguém do lado dele, começou a conversar com ele, e ele contou a história. Olha, aconteceu isso. Você ficou sabendo que ele era padre, que ele recebeu uma porção de coisa e tal. Tudo bem. As pessoas ali perto ouviram, né? O trem parou numa estação, o povo desceu, e um sujeito que estava perto, que tinha ouvido a história, sentou do lado dele. E disse, padre, que história é essa que você está contando aí? Ele contou, compramos a casa e tal, mas nós vamos perder a casa na justiça. Só que esse padre antes fez o seguinte, esse padre pegou os 6 sacerdotes e disse, nós vamos celebrar 9 missas a São José, pedindo para São José ser o patrocínio, né? O patrocinador dessa casa. Celebraram 9 missas. E o rapaz sentou do lado dele, o homem sentou do lado dele, e disse, padre, eu estou sentado aqui do seu lado pelo seguinte, eu sou mercador, tenho navios, e tem um navio meu que estava numa situação muito difícil, pegou uma tempestade muito grande, estava a ponto de afundar, e eu prometi para Deus que se o navio não perecesse com a carga toda que estava nele, eu daria metade do lucro dessa viagem para alguém. O padre já animou, né? Quanto é que o senhor tem que pagar nessa casa? O padre disse, eu tenho que pagar tanto. O homem regalou o olho para ele. O quê? Isso aí? E o padre disse, e é muito dinheiro. O homem enfiou a mão no casaco, tirou um pacote de dinheiro, e no envelope estava escrito o valor que o padre precisava, e entregou para ele o dinheiro. Que coisa maravilhosa, entregou para ele. Eu li ontem, gente, vou pegar aqui um papel, que esse aqui eu tenho que ler um pedacinho. Eu li ontem uma história, está aqui, saiu no site acidigital.com, é um site muito bom, é um site, parece que é espanhol, de notícias da igreja. Que coisa bonita, parece que Deus me fez ler isso para trazer para vocês. Não sei se alguém viu, a história é a seguinte, padre atribui a São José milagre de avião que se partiu sem que ninguém morresse. Gente, que história foi essa aqui?
Eu vou ler. O acidente de um avião que se partiu em dois, sem deixar mortos, reforçou a devoção de um sacerdote espanhol a São José, ao afirmar ser santo que tem muito poder perante o trono de Deus. Num recente artigo publicado pela rede social católica Osana, o padre Gonzalo Mazarraza recordou como o acidente do avião Milagre da Aviaco, 1992, fortaleceu a sua fé em São José. O que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte: esse padre tinha um irmão piloto, e é o piloto que estava pilotando esse avião. 1992, o avião saiu de Madrid para ir para Granada. Quando ele pousou em Granada, a aterrissagem foi muito pesada. Você sabe que às vezes o avião quase que cai na pista, né? O avião rachou ao meio, em duas partes. Você já imagina um avião em velocidade de 300 km por hora, com que ele bate no solo? Um avião que estava com 94 pessoas, um avião grande. Bate no solo, racha em dois, a 300 km por hora. Gente, se você sai com velocidade de 300 km por hora do avião, quem sabe física sabe disso. Se você salta de um carro que está a 100 por hora, você sai a 100 por hora. É de morrer todo mundo. Mas o que esse padre conta? Esse padre conta que ele, com a preocupação do irmão, ele rezou durante o mês inteiro de março uma oração dedicada a São José, que é o mês de março, mês dedicado a São José, né? Tem uma devoção dessa, você rezar todo dia no mês de março. Gente, o avião caiu na pista, rachou no meio, na velocidade de 200, 300 km por hora, não morreu ninguém. 25 pessoas ficaram feridas, mas não morreu ninguém, todos se recuperaram. Milagre, gente. Então o padre diz aqui, olha, 2 dias depois que terminava uma oração de 30 dias para pedir coisas impossíveis ao santo patriarca, e um avião se partiu em dois, está aí, né? O irmão dele chamava-se Jaime Mazarraza, o padre era Gonzalo Mazarraza. Houve apenas uma pessoa gravemente ferida que depois recuperou. Naquele dia eu soube que São José tem muito poder diante do trono de Deus. Olha que beleza. Então é isso. Entende? São José tem todas as virtudes para nos ajudar: humildade, desprendimento, castidade, bondade, mansidão, temperança, diligência, né? Então, ide a José. Reze o terço de São José. Todos os dias eu rezo o terço de São José. Todos os dias. É simples. Nessas pedrinhas maiores você reza o creio, o Pai Nosso, Ave Maria e um Glória. Depois você diz: meu glorioso São José, né? Nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o santo anjo de São José? Valei-me, São José. Aí você reza: São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, 50 vezes. Na pedra grande do texto, você reza: meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o santo anjo do Senhor? Sim, sim. Então valei-me, São José, valei-me. Gente, se apegue a São José. Ide a São José na hora da dificuldade da sua família, e você vai ver as graças acontecerem. Um abraço a todos. São José os abençoe.